Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do seu, do meu, do nosso podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris, a sua host do dia, e hoje nós vamos ter um papo maravilhoso com as autoras deste livro, que o título é Desperte a Sua Essência. Hoje você vai conhecer essa jornada de duas amigas que elas se conhecem há algumas décadas, não vou revelar quantas, né? Vou deixar você curioso aí, mas é algo realmente com propósito, vidas que foram transformadas para transformar outras vidas. Então você já precisa adquirir o seu exemplar, porque hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história dessas duas mulheres incríveis. Uma delas é a Fabiane. Ela, que eu já vi que nós temos muita coisa em comum, ela que é coach, mestre em psicologia, palestrante, mentora, consultora, escritora e já está na sua terceira obra. É mole? E ela não está sozinha não, olha só. A Glace, ela também é psicóloga, mentora, palestrante, consultora, escritora e tem uma história inspiradora de coragem e superação. Então, aperte os cintos. Venha conosco, pega já o seu papel, a sua caneta, eu sempre falo isso porque o que a gente não anota a gente esquece. Então é bom anotar para que um insight aqui liberado pode transformar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do bate-papo de hoje. Então vamos já receber as nossas queridas autoras. Minhas lindas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Damaris. É um prazer, uma alegria estar aqui, né? Junto com a Fábio também, batendo esse papo, contando um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho desse livro, que é muito mais do que um livro. A gente diz que é um guia, né? De desenvolvimento, de transformação. Tem muito peso, tem muita história, tem muito aprendizado, muitas ferramentas aqui. E a gente diz que a gente não escreveu esse livro sozinhas, né? Ele não nasceu do nada da vontade de escrever, ele nasceu de um propósito muito maior, né? E a gente vai revelar, vai contar essa história aqui para vocês hoje. Perfeito, já queremos ouvir. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, Damaris. Uma satisfação imensa estarmos aqui mais uma vez na editora Chave Mestra. Essa nossa parceira, né, Glace, já de alguns anos e que tem nos auxiliado para levar a nossa mensagem, né, o nosso propósito ao maior número possível de pessoas. E realmente, o Desperte Sua Essência, e eu me emocionei quando eu peguei ele, porque esse é um livro muito especial, construído com base em conhecimentos que não são teorias, mas que são conhecimentos vivenciados, sabedoria de vida e construído, né, como a Glace muito bem disse, a muitas mãos, muitas mãos. Nós trazemos aqui as nossas histórias de vida, nós trazemos aqui um legado, nós trazemos aqui também as nossas queridas mentoradas e mentorados, que estão aqui nos depoimentos também. E a gente traz aqui aquilo que a gente aplica na nossa vida. Eu e a Glace temos muito forte isso de buscarmos todas as teorias, mas essa teoria ela tem que respaldar a nossa ação no dia a dia, dentro da nossa casa. Nós somos mães, nós somos mulheres, nós somos profissionais e a gente traz muito essa vida real mesmo. A gente não idealiza uma vida perfeita. A gente preconiza uma vida real, com sentido, com essência, com propósito e, sobretudo, com recursos para lidar com os desafios que chegam e transformar isso numa vida mais leve com resultados. É o que a gente trouxe aqui nesse livro. Perfeito. Gente, vocês viram que já começou aqui o podcast. Na apresentação, a gente já tá chorando aqui. Que bacana. Me conta um pouquinho. Esse não é o primeiro livro de vocês já estão na jornada. O que despertou trazer esse tema? Por que desperte a sua essência? De onde vem isso? Quem gostaria de começar? Vou deixar para a Glace trazer. O Desperte Sua Essência, ele, como eu falei antes, e a Fábio também, ele nasceu de um propósito, né? Ele vem da nossa história, da nossa bagagem, né? Mas não só a bagagem de conhecimentos que a gente adquire nos livros, na teoria, o conhecimento de vida, né? Nós passamos momentos, né, desafiadores, assim como todo mundo passa os seus, né? E quando nós entendemos que a diferença ela acontece não naquilo que nos acontece,
mas com o que nós fazemos, com o que nos acontece. Então, é transformar o desafio em superação, é transformar a dificuldade em realização. E Dá um exemplo para nós dessa superação, para as pessoas poderem se ver também, Sim. né? Bom, eu acho que eu posso falar por mim e pela Fábio, porque nós somos amigas de infância. Então, como você trouxe, né, mas algumas décadas nós nos conhecemos e nós nos conhecemos numa cidadezinha muito pequenininha, né, de 3.000 e poucos habitantes lá no interior do Rio Grande do Sul. E nós sempre desejamos, né, para a nossa vida e quando nós nos conhecemos, a gente já teve uma afinidade muito grande e nós trocamos muitas ideias, experiências, nós nos ajudamos muito e a gente sempre quis crescer, a gente sempre quis superar os desafios de estar numa cidade pequena, sem recursos, morando no interior, a gente vem da roça, né, mas, e a gente honra o lugar da onde vem a nossa família, mas tinha um chamado maior para que a gente vivesse a nossa jornada. E que essa jornada ela não fosse só nossa, né? A gente pudesse tocar e transformar vidas também. Mas para isso a gente precisava superar esses desafios. Né? Então, até o final do ensino médio, nós tivemos essa proximidade, essa convivência diária, e depois, né, as escolhas da vida nos afastaram geograficamente, mas nós sempre tivemos muito Muita ligadas, conexão. muito conectadas, a gente mantinha contato eventualmente, né? Mas o propósito sempre batia forte no nosso coração. Então, quando a gente conversava, a gente falava sobre o que nós fazíamos e o que nós fazíamos não era só para nós. Era para poder não só impactar vidas, transformar vidas, deixar legado, porque assim como a gente tinha conseguido superar alguns desafios até então, né, a gente sabia que outras pessoas poderiam também superar os seus. E é claro que o fato de sair da cidade pequena, do interior, estudar, foi difícil, mas foi muito gratificante. Valeu a pena. Valeu a pena, né? Porque se a gente não tivesse feito as escolhas que a gente fez e sofrido as dores que a gente sofreu, né, passou, talvez a gente não estaria aqui, e não teria chegado onde chegou, porque as escolhas que a gente faz, para que a gente possa ter, a gente também precisa renunciar. E a gente renunciou, né, muita coisa, estar com a família, na convivência diária, para poder ir alcançar os objetivos que a gente traçou, né? E aí a vida, ela nos surpreende e em um momento, né, lá em 2022, nós nos reaproximamos e aí a gente vem construindo uma história de contribuição, de colaboração juntas, né, e trazendo mais força para essa essência. E justamente é isso, a gente coloca a nossa essência naquilo que faz e nós queremos despertar a essência também de vocês, né, porque é muito lindo, né, ver cada um vivendo a sua autenticidade, a sua vida, o seu propósito. Também estou nessa jornada, né, de primeiro me transformar para transformar outras pessoas e é sobre isso, né? Sobre isso. Como que foi esse reencontro, Fabi, Muito depois de bem, tanto tempo? Muito bem. E eu quero trazer um exemplo dessa transformação, que é quando a gente ousa sonhar e não achar aquele sonho longe demais. Independente da sua realidade, do teu contexto, eu acho que o primeiro passo é quando a gente se permite sonhar aquilo que está no nosso coração e ver aquilo como possível. E nós temos muito isso. Nós somos muito práticas no sentido de ter sonhos ousados, mas de ir para ação. O que eu preciso fazer para me tornar isso? O que eu preciso fazer? Quem eu posso buscar? Né? O que eu preciso aprender? Quem pode me ajudar? E como foi essa aproximação? E uma das coisas que a Glácia comentou na nossa última aula da mentoria, antes desse momento de hoje, é que a gente sempre se conectou muito pelas nossas semelhanças. E hoje em dia, com a maturidade, a gente percebe o quanto nós somos diferentes, porém complementares. E é isso que a maturidade traz.
despertar a sua essência, poder ser você mesma, entender que aquilo que você tem como característica natural, essencial, tem uma força muito grande, Uhum. mas também tem desafios que podem e devem ser trabalhados Uhum. para aprimorar, e a gente não precisa ser igual, porque nós não vamos ser iguais. Por mais que nós possamos ter histórias parecidas, nenhuma história substitui a outra, e aí é que está a grande riqueza da troca. Uhum. Então, o Desperte Sua Essência, ele já nasceu antes do livro, porque quando a gente se reaproximou e criou a nossa mentoria, que se chama Realize, e essa aqui é a logo da mentoria, que é esse florescer de dentro para fora, que é o expandir Uau. ilimitado, Uhum. né? Nós fomos entendendo nessa jornada que nós poderíamos somar forças, porque cada uma era boa em uma coisa diferente. E isso é muito rico. Muito rico. Quando a Sensacional. gente entende que o jeito que a gente é, a história que a gente tem, do lugar que a gente vem, Uhum. é aí que está a grande força. Mas isso não é limitador. Porque duas meninas do interior, cidadezinhas pequenas, hoje são duas mulheres profissionais com atuação a nível nacional. Hoje nós temos mentoradas e mentorados pelo Brasil inteiro, exterior, e que não é muito. É possível. Se a gente se dedica para isso, se a gente busca as parcerias certas, se a gente se desenvolve para isso. Então, esse livro nasce desse lugar de que nós podemos sonhar, mas a gente não para no sonho. Uhum. A gente vai para a ação e passa pela lapidação, pela forja, Com para ir para certeza. um próximo nível com sentido. E aí aqui entra a essência, porque se não tiver sentido, Uhum. a gente não sustenta. É verdade. Agora, se tem sentido, claro que a gente vai cansar, claro que a alta performance vai exigir, claro que a excelência vai exigir, né? Uhum. Assim como a vida sem sentido também cobra um preço, Uau, que incrível. não De é? uma forma ou de outra você está pagando o preço. É. Agora tem que escolher Sim. qual preço que você quer pagar, Exatamente, né? exatamente. E o bacana é justamente isso, Damaris. Você pode escolher qual é o preço que você pode pagar, que você quer É pagar. libertador isso. É libertador. Porque quando a gente está no automático, vivendo no automático, não tem escolha. Você só segue o fluxo. E aí você acha que isso é o destino, que é essa vida que sobra para você. Porque não tem nada além e não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Agora, quando você para, respira, sai do automático, você começa a enxergar possibilidades onde antes não existia. Você começa a enxergar uma luz aonde antes só havia dor, tristeza, sofrimento. E aí você pode escolher. Eu quero continuar nesse caminho que eu estou, ou eu quero escolher a vida que eu desejo construir. E vida é construção Constante. constante no dia a dia, né? É ter a intenção, né? É ter o sonho no coração, é colocar esse sonho como um objetivo e entrar em ação. E não é fácil. E nem sempre as pessoas que estão próximas ao redor vão acreditar no nosso sonho. Mas se eu não acreditasse, se a Fábio não acreditasse que era possível, né, ninguém ia construir isso por nós. Tinha parado no meio do caminho. Tinha parado no meio do caminho. O que você diria que é o primeiro passo, então, para a pessoa começar a despertar a sua essência? Nós não vamos dar tantos spoilers assim, porque vocês têm que adquirir o livro, mas já para gerar esse desejo. Hoje, quem está nos ouvindo e que eles possam extrair o máximo desse podcast, qual é o primeiro passo que eles podem dar para começar essa caminhada de despertamento? Bom, prestem bastante atenção, porque esse passo ele é muito importante e também é desafiador, que é escutar internamente. Porque o despertar da essência, ele começa de dentro para fora. E a gente vive num mundo muito barulhento. A gente vive no meio do barulho. É celular que toca, é mensagem que chega a todo instante, é gente chamando, é gente nos dizendo a todo momento que a gente deve pensar, fazer, sentir, ser, se comportar. E a gente precisa silenciar tudo isso, acalmar a mente e o coração e escutar essa voz que é a essência
e que ela não grita, ela sussurra. Justamente para que a gente possa escutar ela da forma como ela é, leve, encantadora. E eu posso garantir para cada um de vocês que se você hoje está buscando algo que não sabe o que é, está ali dentro de você. É a sua essência que não morreu, que não desapareceu, ela só está esperando ser reencontrada para poder florescer. Que sensacional. Mas não é muito fácil, eu acredito, né? Na prática, Fabi, o que você diria que é possível fazer, quem está nos ouvindo, para conseguir ter esse tempo de calmaria? Ou depois que, ok, consegui acalmar, conseguir ouvir o meu interno. E o que eu faço com isso? Como consigo ouvir essa voz, decifrar? Quais seriam ali as ações práticas que as pessoas também poderiam continuar fazendo? Perfeito. Nós temos aqui no livro, já nos primeiros capítulos e já no capítulo 1, 3 perguntas que são chaves, né? Para muita coisa. E essas perguntas trazem essa capacidade de perceber. Por quê? É claro que nós precisamos estar atentos a tudo que acontece à nossa volta. Nós não estamos desconectados com o mundo, com o contexto, e nem podemos nos desconectar. Porém, entender que o que está acontecendo à nossa volta, nós precisamos olhar, mas é nossa responsabilidade trazer para o sentir. Como isso me toca? Como isso reflete em mim positivamente e negativamente? Então, a primeira grande pergunta, Damaris, é perguntar o que eu estou sentindo. Ali é que começa, porque essa percepção que a Glassi trouxe, né, de ouvir o que está dentro, a gente tem que se dar conta do que está sentindo em primeiro lugar e nomear. E é esse um hábito que o autoconhecimento traz como trilha, que precisa ser aprendido, né? Que é prestar atenção naquilo que se está sentindo e perguntar o que eu estou sentindo, porque quando eu nomeio a emoção, eu trago para a clareza. Então, a confusão, o estar perdido, não saber qual é o sentido, é porque está tudo confuso. Sente, mas não para se dedicar para entender aquilo que sente. Perfeito. É como se pega um livro em outro idioma. Olha, enxerga, mas não entende, não decifra, não interpreta. Então, uma forma prática é perguntar o que eu estou sentindo. E aí começa a ampliar essa consciência, essa percepção. Claro que existem outras perguntas fundamentais, e eu falei que são 3, eu vou trazer uma aqui, as outras 2 você vai encontrar no livro, né? Ótimo! Mas é uma grande virada de chave na vida, quando a gente começa a entender que é preciso se dedicar a si mesmo, ao seu interior. Porque a gente aprende a se dedicar tanto a aprendizados técnicos, que são importantes, mas uma coisa não substitui a outra. Com certeza. E não adianta ter formação, não adianta ter conhecimento técnico, se você não sabe linkar com aquilo que faz sentido para você. E aí é que está o grande diferencial. Você falou isso e eu lembrei do meu processo, da minha jornada. A minha coach me perguntava, qual que é o sentimento? Eu não sei. Parece uma coisa tão simples hoje pra mim, mas eu não conseguia nomear o sentimento. E realmente, esses 2 passos que vocês trouxeram, já vai... Se as pessoas que estão nos ouvindo aplicarem, já vai muda muita coisa. Já vai começar a trazer mais clareza. Porque quando você nomeia, aí é assim, a partir disso, eu tô com raiva. E agora, o que eu faço com essa raiva? Eu consigo lidar, né? Mas olha só, você falou sobre uma mentoria, a mentoria Realize. Ela foi... Há quanto tempo que vocês já estão com essa mentoria em atuação? Há 3 anos, a mentoria Realize. E antes da mentoria Realize, nós ficamos 1 ano, que foi quando eu e a Glassi decidimos que nós íamos criar um projeto usando o digital como meio. Porque a gente mora geograficamente longe, né? E, sobretudo, no pós-pandemia, né? Abriu um mercado muito grande que já existia anteriormente, mas naturalizou. E nós temos um forte propósito de trazer
essa expertise que a gente já valida nas nossas práticas, né? Com muita bagagem, com muita experiência, mas o digital ele traz essa possibilidade de alcançar um número maior de pessoas, de ter essa liberdade geográfica, de compor. E foi esse momento que eu e a Glácia nos conectamos, que morar longe, porque em 2018 eu saio de Ribeirão Preto e decido voltar lá para a cidadezinha do interior, né? Para o interior, eu decidi voltar a morar no campo por questões familiares, qualidade de vida, minha filha criança, e foi uma bênção estar próxima dos meus pais. E quando eu voltei, decidi voltar para o sul, é porque eu estava buscando essa qualidade de vida, mas eu não queria abrir mão do meu sucesso e da minha carreira profissional, que sempre foi algo muito importante. E foi o digital, de certa forma, né? A tecnologia que hoje está à nossa disposição, que me permitiu morar num lugar super tranquilo, super bonito, com muita qualidade de vida e estar conectada, né, com o mundo. E isso foi muito libertador, foi uma grande virada de chave para mim, conciliar esses dois mundos, que eu gosto muito de ambos, né? E aí nós começamos a conversar sobre esses projetos e a gente decidiu trilhar esse caminho juntas. E nós criamos um projeto anterior à Mentoria Realize, porque a Mentoria Realize foi maturada por nós. Né? Foi maturada. E a gente ficou 1 ano trabalhando num projeto que se chamava Diálogos. A gente escreveu um e-book também, que ficou lindo, né? E a gente construiu ele, assim como a mentoria e como este livro, numa co-construção, assim, como se fosse um bate-papo, uma dança. Eu faço uma parte, aí mando para a Glácia coloca a contribuição dela, manda de volta, sabe? Nessa construção. E aí veio muito forte para nós a co-construção, a composição, a complementariedade. Então, a Mentoria Realize nasceu desse processo que a gente começou com o Diálogos, meio despretensioso nessa conversa, buscamos um mentor que foi muito importante para nós, para o que a gente vai fazer, qual vai ser o projeto. Porque claro que a gente tem uma perspectiva comercial de crescimento, de escalabilidade, mas nós não queríamos só isso. Nós já tínhamos o sucesso profissional, financeiro. A gente queria fazer um projeto alinhado com propósito e que também fosse algo viável enquanto negócio. E aí foi que nasceu a Realize 1 ano depois, trabalhando, maturando esse processo, e a gente começou a trilhar o primeiro ciclo da nossa mentoria juntas. E o bacana foi que nessa reaproximação em 2021, eu estava num movimento de sair do CLT, porque eu fiquei por mais de 10 anos trabalhando na área organizacional, no corporativo. E também na busca pela qualidade de vida, né, eu comecei a pensar o que é que eu ia fazer. Porque, para mim, já aquela rotina, aquela agitação, aquele mundo já não estava mais fazendo sentido, já não estava mais conectando comigo. E aí eu comecei a pensar o que é que eu ia fazer. E como a Fábio já vinha empreendendo há mais tempo, eu pensei assim, deixa eu conversar com a Fábio para ver como é que é esse mundo, que para mim é novo. E foi nessa conversa, né, que, na verdade, uma conversa que para mim era muito mais entender o que era empreender. A gente já saiu dali com o projeto Diálogos. Na outra semana nós já começamos a implantar ele e a gente seguiu por praticamente 1 ano nesse projeto e já maturando, né, quais seriam os próximos passos, que aí surgiu a Mentoria Realize. E hoje, qual que é a maior dor das pessoas? Vocês atendem mais homens, mulheres ou exclusivamente mulheres? Nós atendemos os dois, homens e mulheres. Qual que é a maior dor desse público? Por que eles vão até vocês? Por que as pessoas deveriam ir atrás aí do método Realize? Muito boa pergunta, Damas. Eu digo que cada um tem as suas dores, né? E só quem sente sabe o tamanho da sua dor. Então, a gente já viu, né, muitas vezes querendo comparar, não na mentoria, mas na vida, né? Muitas vezes acontece
das pessoas com quem comparar sua dor com a dor do outro. Uhum. Só que isso não tem comparação. Eu digo, é como se a gente batesse o dedinho mindinho na quina. Uhum. Dói, não dói? Demais. Mas só quem bate sabe. É. É só quem bate que sente a dor. Então é só quem sente, né, que sabe a dor, o tamanho da dor que está sentindo. E o que nós vivenciamos juntos com os nossos mentorados e mentoradas é justamente esse sentimento de estar perdido. De não saber para onde ir, de não ter certeza, de não ter clareza do que quer para a sua vida. Muitas vezes está trabalhando, está financeiramente muito bem, mas aquele trabalho às vezes não está fazendo sentido, não está muito claro se realmente é isso, o que é que está faltando. E então a gente vai trabalhar realmente na essência, porque é ali que está, é ali que está o segredo. É o que está dentro, é fazer esse despertar, né? É fazer esse reencontro consigo, com os seus valores, com o seu propósito, com os seus objetivos, com os seus desejos e ajudar para que possa ir se tornando realidade, né? Ou uma outra dor que a gente sente muito são as dores dos relacionamentos. Muito forte, né? Relacionamentos às vezes desgastados, relacionamentos que trazem muito mais dor, sofrimento do que contribuição, crescimento, colaboração, parceria. Mas isso que a gente sempre traz é que não adianta achar que o outro é o responsável, né? Porque a gente tem que começar pela gente. O que me conecta com pessoas que às vezes me fazem sofrer? O que me conecta com pessoas que não têm o mesmo objetivo que eu, e aí eu acabo abrindo mão do que é meu em benefício, em prol dessa outra pessoa, né? Então a gente acaba trazendo, né, muito esse olhar para o autoconhecimento, porque são dois. Por mais que a gente consiga externalizar aqui que as dores são do relacionamento, são da falta de sentido, de propósito, de clareza, o sentimento ele é muito singular, ele é muito, muito de cada um, né? Então a gente pode falar da dor, mas cada um sente a sua própria dor. A gente não pode sentir pelo outro. Sim, com certeza. Né? Mas normalmente, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas a gente encontra pessoas, ou as pessoas se conectam conosco, porque elas viveram as mesmas histórias, as mesmas Sim. dores, né? Então, normalmente, por exemplo, se ela tem um coach financeiro, é porque a pessoa teve ali uma dor financeira. Sim. Às vezes é a pessoa que é o relacionamento que é o problema, às vezes é o corporativo, porque você também tem essa vivência, né? Sim. Então eu queria entender isso, se Isso. a maioria das pessoas buscam vocês pelo próprio, eu quero me desenvolver ou não, porque eu estou com dor e eu preciso sanar essa dor. Bom, a Damaris, eu também tenho uma experiência muito forte dentro do corporativo, não como CLT, mas como consultora. E uma coisa a gente vai entendendo, que seja no ambiente profissional, seja na vida pessoal, a raiz dos problemas é muito parecida. Perfeito. E, sobretudo, um dos motivadores das pessoas é mais fácil buscar ajuda para ter uma performance profissional diferenciada, do que buscar ajuda porque eu não confio em mim, porque eu não sei me posicionar, porque eu não sei dizer não, por exemplo. Porém, mesmo quando a gente trabalha, e hoje nós já trabalhamos a mentoria Realize com lideranças, com executivos, por quê? A mentoria Realize ela começou com foco em mulheres, mas nesse processo a gente entendeu que para você ser um bom líder, para você se destacar profissionalmente, você precisa confiar em você. Você precisa saber o que você quer e o que você não quer, e o que você negocia. Você precisa ter critérios de prioridades na vida, hierarquia de valores, para o que eu digo sim e para o que eu digo não. Você precisa ter flexibilidade.
seja no ambiente de trabalho, focando em performance, excelência, liderança, seja no relacionamento, porque a base dos desafios de relacionamento é não saber dialogar. É não entender que nós temos um problema e que nós não vamos duelar, nós vamos conversar. Nós escolhemos estar juntos, é uma escolha, e aí parte a maturidade, parte daí. Eu estou num relacionamento porque eu escolhi estar. E eu tenho que lidar com isso, com o que é bom e com o que não é bom. E a pessoa que desenvolve esses recursos, ela tem uma vida com mais leveza, com mais qualidade, como mãe, posicionando com filhos, com o relacionamento amoroso, porque ela aprende a conversar, ela aprende a dizer, olha, isso não faz sentido para mim, mas eu quero ouvir o que faz sentido para você. Não é impondo uma verdade única, até porque ela não existe. Profissionalmente, ela também aprende a se posicionar, o que ela busca. Que ela não fica esperando a sorte bater a porta, porque ela até pode bater, mas se a pessoa não estiver preparada, ela não aproveita essa oportunidade. Então, não tem performance, não tem resultado que atinja um nível de excelência tão grande quanto aquele que é construído tendo o autoconhecimento como base. E é isso que a gente defende e trabalha na mentoria Realize, seja para uma pessoa que nunca estudou sobre autoconhecimento, mas aí a gente entende que a vida já é uma grande jornada, querendo ou não, todos nós estamos nela, né, aprendendo e se desafiando, ou para aquela pessoa que já buscou muito. Porém, a gente traz de uma forma muito prática, de uma construção num processo evolutivo. Porque não tem, agora eu não preciso mais me desenvolver, não existe isso. A vida é inédita, a vida é todo dia, ela vai trazer desafios. Então essa é a nossa base, é esse o nosso lugar de fala e de prática também. Muito bem colocado em relação... agora tu trouxe um pouco mais de clareza para as pessoas que estão nos ouvindo e não conhecem vocês, né? Será que essa mentoria também é para mim? Né? Então agora já ficou um pouco mais claro. Que na verdade todo mundo precisa. É para todo mundo. É para todo mundo. Não é só homens, não só para mulheres, mas para homens, tanto para a liderança como para o dia a dia. E eu queria pegar esse gancho para quem é esse livro. O que as pessoas... por que elas devem comprar e o que elas vão encontrar aqui? Perfeito. Esse livro é para quem não quer uma vida morna. Para quem não veio a passeio. Esse livro é para quem está comprometido em assumir o protagonismo da sua vida. Quem sabe, é para a pessoa que sabe que ela pode realizar o que ela quiser, se ela se comprometer a percorrer esse caminho. Tem esse detalhe. Porque não é só querer. Começa no querer. Querer todo mundo pode querer. Mas vai viver aquele que passa pelo processo, aquele que se desafia a aprender. Então a gente fala que a gente não vende milagres no sentido não religioso, espiritual, que a gente sabe que existem. A vida é maior do que nós e ela tem um tamanho, mas não nos isenta da nossa responsabilidade de fazer. E é nesse papel de assumir a minha responsabilidade. Eu sou responsável por construir a vida que eu quero. É para esse tipo de pessoa. Ela falou sobre escolha, né? É justamente isso. Esse livro é para quem quer escolher a vida que deseja construir. É para quem não quer viver mais no automático, não quer mais passar pelas mesmas dores, é para quem quer romper o padrão de dor, de sofrimento, de tristeza, o padrão da mediocridade, para poder escolher uma vida que seja uma vida plena, uma vida que seja satisfatória, que seja gostosa de se viver, né? Para quem quer realmente ser dono da sua vida e fazer as escolhas que levem aonde quer estar e não esperar que alguma coisa aconteça milagrosamente para aí sim eu poder mudar. Porque eu sempre digo que quando você muda, tudo muda. Quando você muda, a tua realidade passa a ser diferente. Quando você muda, né, o mundo continua o mesmo, mas você já não é o mesmo dentro do mundo.
E você não precisa ser igual a todo mundo. O mundo já está cheio de pessoas querendo ser quem não são, de pessoas querendo modelar outras pessoas porque acha que assim é que vai ter um sentido. Na verdade, o mundo precisa de muito mais autenticidade. O mundo precisa de você do jeito que você é. Isso. E você precisa aceitar isso. Porque se você não se aceitar, você não vai se mostrar, você vai se esconder. E você não vai ter coragem de viver a vida que você veio aqui para esse mundo viver. Porque a gente não está aqui, como a Fábio falou, a passeio. Ninguém está aqui para viver no sofrimento. Nós estamos aqui para ter uma vida plena, uma vida que faça sentido, uma vida que a gente possa levar pessoas com a gente, mas que a gente possa deixar também um pouco da gente. Com certeza. Né? E essa é a construção, e isso que foi o que a Fábio trouxe também no início. E é isso que a gente faz. A gente se doa, mas a gente também recebe, isso vai complementando. Isso vai nos alimentando, nos energizando, vai mostrando que, cara, existe outro caminho, existe outra forma. E eu não preciso ficar me debatendo aqui, né, com as minhas crenças, com as minhas limitações, achando que a vida é só isso. Não, a vida não é só isso. Para quem quer que a vida seja diferente, vai fazer diferente. A gente não entrega milagre, a gente não está dizendo que é fácil, mas a gente está dizendo que é possível. É possível. É possível, mas tem que ter consciência dessas possibilidades, tem que ter intenção de alcançar esse sonho, de construir esse sonho. Tem que acreditar que ele é possível e que ele não é tão distante assim, porque a gente constrói o sonho dando um passo por vez. Por isso que a gente estabelece metas menores. Por isso que a gente faz escolhas pequenas, mas alcançáveis. E essa escolha, ela tem que estar congruente com o objetivo que você deseja alcançar. Porque é isso que vai te aproximar desse objetivo. Na verdade, está bem próximo, né? Tá a um livro de distância. Que sensacional. Eu estou aqui me vendo em todos esses cenários, sabe? O primeiro livro de autodesenvolvimento que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. E ali ele traz que tem 2 caminhos. Até então, eu só conhecia um. Eu estava fazendo meu mestrado em educação, sou formada em educação física. Que legal. E estava seguindo o caminho. Minha professora já queria que eu fosse pro doutorado direto. Quando eu descobri que tinha outro caminho, mas espera um pouquinho. Esse caminho aqui, pra mim, é melhor. E ele fala no livro, olha, tem 2 caminhos, você escolhe. E foi isso que abriu minha mente. Eu posso escolher. Até então, eu só estava indo no automático. E isso realmente é libertador. É libertador. E tendo toda essa riqueza de conteúdo, de vivências, de experiências, eu quero saber quais são os próximos passos. Vai ter o lançamento do livro, então vocês vão arrasar, vai ser maravilhoso, foi um momento incrível. E aí, qual que tá a programação, como que está a programação agora para 2025, 2026? Bom, nós temos projetos ousados. Claro. E o livro Desperte Sua Essência foi um projeto ousado do final de 23, né? A gente já tinha participado do Enriqueça a Mente aqui pela Chave Mestra e nós queríamos ter um livro nosso ligado à nossa mentoria. Era um sonho que estava no meu coração e no coração da Glace. E quando a gente fez a reunião de planejamento para 24, estava lá nos itens, metas a serem realizadas em 2024. E eu quero trazer aqui que durante a escrita desse livro eu perdi meu pai. Por isso que eu me emocionei. E foi um momento tão inteiro, porque eu vi ele partir de uma forma de quem viveu uma vida com integridade. E essa força me trouxe que eu não precisava ter receio do meu tamanho, que eu não precisava me diminuir, que eu não precisava achar que eu não era capaz, não que eu sou capaz de tudo, mas que eu poderia aprender. E eu trago isso porque o Desperte Sua Essência é para a gente olhar para aquilo que a gente tem de mais bonito, de maior, e fazer por onde para realizar. Então, 2025, né, que a gente está indo para o fechamento do ano, e esse livro é uma coroação, viver essa festa, essa celebração do dia de hoje é muito importante,
E a mentoria Realize, ela vai dar um salto muito grande. 2025 já trouxe para mim, trouxe para a Glace, porque nós temos projetos. O projeto da mentoria Realize é um projeto comum nosso, e a gente construiu isso com a liberdade de cada uma ter os seus projetos individuais, porque nós precisamos nos expressar com liberdade. Então a composição, ela é uma potência, não uma limitação. Então, 2026, 2027, a gente quer fazer a Realize crescer muito, porque ela é muito boa no sentido de que a gente dedica a nossa alma e a gente estuda muito, a gente gosta muito de estudar, de buscar as melhores ferramentas, o que tem de mais avançado em ciência. Nós somos meio workaholics, apaixonadas, né, em estar sempre estudando, mas com prazer, colocando leveza nisso. Então, a nossa meta para 26 é expandir os nossos projetos, a Realize, o meu projeto, a Glace tem o projeto dela, que a gente está sempre conversando, trocando e crescendo juntas, porque isso que a gente já está realizando está disponível. Isso que a gente já desvendou dentro de nós, de que é possível, de que tem uma grande fortaleza de habilidades, de competências e que tem recursos, tem caminhos para a gente trabalhar com os nossos desafios, é isso que a gente está levando para as pessoas e as pessoas estão colocando em prática, estão tendo esse resultado. Então eu digo que o livro Desperte Sua Essência, ele é o guia, mas a mentoria Realize a sustentação, para ajudar a colocar em prática. Bacana. Aqui tem um manual, mas para você que quer ajuda, quer dar a mão para colocar isso em prática, para não se perder na dúvida, na falta de tempo, nós temos a Realize para caminharmos juntas. E ela se chama Realize justamente por isso, para você realizar os teus sonhos. Perfeito. E porque não vai estar sozinho, né? O livro você pega aqui, você lê com você mesmo, você absorve conhecimentos, mas na mentoria, né? Estamos eu e a Fábia ali conduzindo, direcionando, puxando à frente, né? Abrindo o caminho, porque é isso para isso que o mentor serve. Isso é para aí. abrir o caminho, é para ir na frente, é para desvendar aquilo que ainda não foi visto. E a gente pega na mão. A gente não vai só na frente, a gente abre o caminho, a gente volta, né? Para poder trazer junto com a gente os nossos mentorados. E a gente traz as nossas dores Mesmo. também, né? E a gente está Exemplos junto ali. práticos. E a gente está vivendo ali humaniza. junto com cada um. Então, além da gente, tem mais os mentorados, né? A conexão com essas pessoas que estão vivendo também a sua jornada, que estão vivendo as suas dores, que vão partilhar de tudo isso, e isso vai enriquecendo. Porque vai fazendo a gente perceber que nós não estamos sozinhos nesse caminho, mas que às vezes nós nos fechamos que nem uma ostra, né, para nos esconder, para nos defender, para nos sentir mais inteiro. E quando a gente percebe que tem mais gente vivendo, né, o que nós vivemos, ou que também tem as suas dores, isso vai tornando a gente mais humano. Com certeza. Vai nos aproximando, vai nos conectando. Vai tirando a ideia de que a gente tem que ser super-herói, super-heroína, Mulher Maravilha, que tem que aguentar tudo. Não precisamos. Nós temos que saber o que nós precisamos suportar para alcançar o que a gente deseja. Mas tem muita dor que a gente carrega que não é nossa. Tem muito sofrimento que a gente carrega que nós herdamos e que a gente acredita que precisa carregar, que faz parte do nosso fardo, mas não é. E aí tem que saber largar. E precisa de ajuda para isso, E porque às vezes precisa de sozinha não ajuda. consegue, né? E precisa de Muito bom. ajuda. Então, você já entendeu que esse aqui vai ser o seu manual, e se você quer um acompanhamento mais próximo dessas maravilhosas, você precisa entrar na mentoria Realize. E eu queria pedir agora para cada uma de vocês deixar um último recado. Já estamos encaminhando para o final. Todo mundo. Esse bate-papo bacana, sensacional. E eu queria fechar aqui com uma grande chave. Queria que cada uma de vocês
posso começar aqui com a Fabi, que você liberasse uma chave de tudo aquilo que você viveu, que está no livro, da mentoria, ou desse podcast, que a gente conversou sobre bastante coisa. O que as pessoas não podem sair daqui sem essa chave? Que você pode se transformar na pessoa ou assumir a pessoa que você é, mas trazer as habilidades necessárias para viver a vida dos teus sonhos. É sua responsabilidade e a gente está aqui para ajudar. Quando você se abre para a vida, para os seus sonhos, a vida e os seus sonhos se abrem para você. E nós estamos aqui para te ajudar nessa jornada. Nós estamos aqui para ajudar a virar essa chave. Se você não consegue sozinho, não acha que isso é impossível para você, porque é possível sim. E a gente está aqui para mostrar o caminho. E vocês são prova viva disso, Nós né? somos prova Que não é só teoria, né? Mulheres maravilhosas, parabéns. Primeiro, parabéns por aceitar esse propósito de vida, tá? Que muitas pessoas ainda estão procurando. E algumas até procuraram, mas desistiram no meio do caminho. Vocês não desistiram. Então, parabéns por continuar na jornada. Parabéns pelo livro, que ficou sensacional, tá? A gente deu alguns spoilers aqui pra vocês, mas olha só, aqui por dentro, ele tá muito bem diagramado. Tem exercícios, tem atividades. O livro está completo. Parabéns pelo livro também. Obrigada. E que vocês continuem nessa jornada e continuem contando aqui com a editora Chave Mestra para esse e para os próximos livros que também virão, tá bom? Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Com certeza teve vários insights. Nós vamos deixar o Instagram da Fabi e da Glácia também ali na descrição. Você pode se conectar com elas e não deixe de adquirir o seu exemplar. Tenha um excelente dia e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau.